Uma planta original da Ásia tropical, o lírio do brejo, não apenas é uma linda criação da natureza, mas também representa uma importante fonte de benefícios naturais, seja para dores musculares, problemas gástricos e até cicatrização. O lírio do brejo é o destaque do bem-estar de hoje. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Mais uma semana encerrando com sucesso. Sexta-feira, Valderson de Souza. Eu adoro vir aqui sextar com você, Joyce, porque é sempre divertido, a gente se encontra, conversa. E o público, vocês são a nossa alegria, né? Porque é exatamente para vocês que a gente faz esse programa. E hoje o tema é extremamente cheiroso, então, olha, vale a pena. E também com a gente, nosso amigo que adoramos, Dr. Jô Furlan, médico nutrólogo. Seja sempre muito bem-vindo, doutor. Olá, meus amigos, um prazer sempre estar aqui com vocês, ainda mais falando de um assunto tão aromático. É isso aí. Olha só, conhecido como colônia ou jasmim do brejo. O lírio do brejo é visto por muitos como uma planta invasora, mas você já vai descobrir que não. Na verdade, ela simboliza pureza, proteção, além de ter utilidade na medicina popular, culinária e cosméticos. Val, ela é originária das regiões montanhosas, né, lá do Nepal, Índia, Indonésia. Como chegou ao Brasil? Graças aos afrodescendentes. Por quê? Porque ela se espalhou muito bem pelo norte da África. E quando começou aquela política horrorosa da escravidão, de trazer verdadeiros contingentes para vir trabalhar aqui nas fazendas, isso no século XVII, no século XVIII, eles trouxeram também essa espécie vegetal, porque ela é muito boa, não só em termos de alimentação, mas principalmente em termos medicinais. Então, era extremamente útil e confortável, porque exatamente com as folhas do lírio do brejo, os negros dormiam sobre elas, e elas, além de ter um efeito calmante, tinham um efeito medicinal muito bom. E coitados, depois de toda aquela labuta do dia, às vezes com castigos e tal, essa folha dava conforto, segurança e proteção. Olha só, né? Na natureza, né? Tudo isso. E a gente vai se descobrindo, usando, testando. E de uma forma muito espontânea, Joyce. Isso que eu acho a coisa mais interessante, porque como ela é uma planta muito comum, eu tenho certeza que você aí, na sua região, você já deve ter visto, porque ela tem em todo o Brasil, principalmente terrenos alagados. Daí vem o nome lírio do brejo. Mas esse Edichium coronatum é um nome bonito, né? É um nome botânico dela. É uma planta muito especial, porque a flor é muito bonita. Ela lembra um jasmim, lembra uma borboleta. E como bem disse o doutor, é extremamente aromático. Então, você de longe, você já sente o odor, aquele perfume extremamente agradável, que é usado não apenas dentro de casa, para melhorar o ambiente, melhorar o astral, mas principalmente nas religiões afro-brasileiras, na área das magias de amor. Daqui a pouco eu conto mais. Ô, doutor, e quais os benefícios na medicina popular? Pode fazer chá com o quê? Com as folhas, raízes? O que é utilizado aí? Que se usa principalmente a raiz, né? A raiz, vamos colocar assim, ele é primo do gengibre, né? Então, a raiz você pode usá-la para fazer tanto um alimento, mas o alimento era tanto o remédio como o alimento. Então, você consegue imaginar que você tem princípios antioxidantes, anti-inflamatórios, diuréticos, então você tem várias ações do que a gente estava conversando até um pouquinho antes, que às vezes o desconhecimento, né, dessa medicina popular ou dessa a medicina da natureza, que a gente vai cada vez aprendendo mais, entendendo mais da própria cultura, que você vê, durante esse período terrível da escravidão, eles trouxeram isso, sabiam que funcionava, e eu brinco muito falando sobre isso. Tem coisas que a gente não sabe por que funcionam, mas com o passar do tempo a gente vai pesquisando cada vez mais, e a gente vai aprendendo o quanto isso é efetivo. Eu sempre brinco, né? A Amazônia tem a cura do mundo.
É, exatamente. O doutor João, conhecedor aí profundo aí, né, da Amazônia, teve umas missões aí, um tempo que passou lá por aquelas águas lá na Amazônia, transitando de um lado para o outro, ajudando, curando muita gente. Ô Val, agora tem gente que chama esse lírio do brejo de erva daninha. E até eu falei no início lá invasora, mas acho que tem uma outra explicação para isso, né? Eu ainda fui pesquisar porque eu falei assim, não pode ser uma coisa tão bonita, tão útil, tão medicinal, tão curativa. Como que é uma erva daninha? E aí eu descobri que ela não é uma erva daninha. Ela é, na verdade, uma planta colonizadora. Por quê? Porque ela é muito fértil. Então, em qualquer terreno, principalmente terreno mais alagado, onde a presença da água é bastante notória, se você planta aquilo ali, ou às vezes ela nasce até espontaneamente, rapidamente ela toma conta. É uma plantação muito bonita, ela é alta, vai de 1,5 m a 2,5 m de altura. As folhas são pontiagudas, né? E é uma espécie bastante frondosa, bastante vistosa. E as flores brancas são encantadoras, porque elas são grandes, elas são cheirosas, elas são decorativas. E aí a gente vê por que ela é tão valorizada. Invasora não é. Ela pode ser uma colonizadora porque ela, inclusive, tem um papel ecológico muito bom, Joyce. Em terrenos onde a oxigenação é baixa, essa planta ajuda a melhorar a qualidade do solo, ajuda a melhorar a qualidade da água e, o que é mais importante, serve de alimento. Nesse momento em que a população da Terra é cada vez maior e nós temos uma carência muito grande de alimentos, o lírio do brejo, esse Edichium coronaceum, ela dá no mundo inteiro. Isso que é a coisa mais incrível. É uma espécie que nasce lá no Himalaia, no Nepal, de lá vai para a Índia, da Índia vai para a Indonésia, toda a Ásia tropical, e aí aquilo vai se espalhando pelo mundo. E hoje a gente encontra esse lírio do brejo, acho que até no Alasca. Então, se você tomar cuidado, e isso daí é ótimo. Por quê? Serve como alimento, serve como medicina, fortalece o coração e ajuda muito nas magias do amor. Quando o nosso coração não está muito legal, nosso relacionamento não está muito legal, um banhinho de lírio do brejo, meu amigo, minha amiga, faz milagres. Os jornalistas da Oeste se orientam basicamente por duas frases: ver as coisas como as coisas são e contar o caso como o caso foi. Vestes escuras, carregando cruzes e até um caixão. Produtores rurais transformaram a abertura da Expo Direto Cotrijal 2026 em Não Me Toque, no noroeste do Rio Grande do Sul, em um protesto silencioso. Chamado de Luto pelo Agro, o ato reuniu cerca de 300 produtores que caminharam quase 6 quilômetros até a entrada do evento, onde encenaram um cortejo fúnebre simbólico. No caixão foram derramados produtos como trigo, milho, soja e leite, base da alimentação do país e das exportações. Cortejo simbólico, onde a gente pretende sepultar todo esse descaso, toda essa falta de atenção por parte dos nossos entes governamentais. A questão do clima, ela causa endividamento, mas é uma variável incontrolável. Agora, o cumprimento da lei é uma variável controlável, só tem que ser cumprida. O protesto denuncia uma crise que se aprofunda. Só em 2025, o agro brasileiro registrou quase 2.000 pedidos de recuperação judicial, um salto de mais de 56% em relação a 2024. A dívida no campo já chega a 150 bilhões de reais. Nos últimos dias, Oeste percorreu cerca de 8 cidades do interior gaúcho e ouviu produtores de diferentes áreas, do pecuarista ao produtor de leite e agricultor. O endividamento causou um cenário de angústia profunda. Ouvimos relatos de viúvas, filhos, irmãos, parentes e amigos de produtores que tiraram a própria vida em razão das dívidas. Segundo organizações de produtores e empresários rurais, cerca de 36 agricultores tiraram a própria vida desde junho de 2024, ano das enchentes que atingiram 478 cidades do estado. A tragédia das águas só agravou uma crise de anos de estiagem,
com ausência de chuva. Por trás das estatísticas e dos balanços financeiros, há um drama humano que raramente aparece nas planilhas. Famílias inteiras tentando manter a produção enquanto lidam com dívidas, frustrações e incertezas sobre o futuro. Juros altos, insuficiência do governo e denúncias de abusos de cooperativas de crédito são a realidade do trabalhador do campo, que sustenta o país inteiro com o que planta, cuida e colhe, e que hoje acaba por abandonar uma atividade herdada por gerações. Val, agora, como diferenciar essas espécies, né? Porque tem uma espécie tóxica também, como o lírio do vale, às vezes se encontra no mato. Sim. Aí que vem o grande problema, né, Joyce? Porque elas são muito parecidas, de uma certa maneira, mas a gente vê pelo formato da folha, que a folha do lírio do brejo, ela é mais pontiaguda, como se fosse uma folha, como se fosse uma faca mesmo, uma ponta de espada, enquanto que essa aqui não, já é mais estranha, que já não é um lírio do brejo do bem, vamos dizer, um lírio do brejo do outro lado, a ponta já é mais arredondada e também a cor é um pouco diferente. O lírio do brejo ele é branco, imaculado, por isso que ele representa proteção, limpeza. É usado principalmente na Umbanda, no Candomblé, como sendo uma planta, uma flor que ajuda na limpeza das energias pesadas. Então, da mesma forma como a planta faz esse trabalho positivo no ambiente, no terreno, essas folhas, essas flores também fazem isso com a nossa energia. Para aqueles que acreditam e conhecem, com a nossa aura, com essa vibração energética que recobre todo o nosso corpo físico. Agora, é muito difícil. Para isso, a gente vai ter que recorrer, principalmente, Joyce, para os chamados raizeiros, esse pessoal que conhece a fisioterapia brasileira, que conhece as raízes, as plantas daqui do Brasil, para dizer, olha, isso pode, isso não pode. Agora, você encontrando o lírio do brejo verdadeiro, você vai agradecer, porque não só vai fazer bem para a musculatura do teu coração, mas vai servir principalmente para a parte respiratória. Isso o doutor pode falar magnificamente bem. Ô, doutor, antes de falar sobre essa questão, o senhor, que é um exímio cozinheiro, como ela pode ser utilizada na culinária? Na culinária, você vai desde a flor, né, que você pode usar em saladas, por exemplo, a raiz que você pode adicionar numa sopa, você faz o cozimento dela, e você pode fazer farinha dessa raiz também. E vai se adaptar muito bem às dietas low carb, né? Pelo tipo de carboidrato que tem. Então, você tem essas vantagens, né? Eu costumo focar na ingestão e no uso da flor e da raiz. Eu acho que a gente corre menos risco com isso. Eu acho que existem poucos estudos, até porque quando você tem uma planta abundante na natureza, né, que é fácil de crescer, fácil de ser encontrada, fácil de manter, parece que os estudos acabam focando em outras plantas que são mais raras, que são mais difíceis de produzir. Sabe se há alguma contraindicação no consumo? Sim, você tem a contraindicação para gestante. Por quê? Porque pode aumentar a contração uterina, então pode ter um problema em relação a um quadro de aborto. Olha que coisa maluca, né? Uma coisa que parece simples. As pessoas às vezes dizem que é natural não ter problema. Gente, o curar é um dos maiores venenos e vem da natureza. O hipotiroidismo também, a pessoa tem restrição em relação a isso. Quando você usa óleo essencial à base de lírio do brejo, você tem que entender se a pessoa está tomando também antidepressivo, porque você tem uma potencialização disso. Então, olha que coisa interessante. Você tem uma planta que age, que tem desde um efeito diurético, antioxidante, anti-inflamatório, sistêmico e o sistema nervoso central, ansiolítico. Então, assim, é quase uma farmácia inteira, né? A gente brinca, né? Se você fosse sozinho para uma ilha, que remédio você levava, né? Então, hoje eu diria que eu levaria um lírio do brejo. Val, você falava, né, do significado na espiritualidade, é chamado de lírio de Oxum.
né? O que simboliza? Justamente isso, limpeza, purificação? Porque o Oxum é uma grande deusa, né? Não é à toa que o lírio do brejo é a planta símbolo de Cuba, porque quem é a protetora de Cuba é Nossa Senhora do Cobre. E essa Nossa Senhora, para as religiões afrodescendentes, ela é a mãe Oxum. Oxum é a deusa da água doce, a responsável pelas cachoeiras, pelas corredeiras. Então, é uma orixá extremamente valorizada, principalmente pela beleza, pela segurança e pelo amor, porque ela é responsável pelas grandes magias do amor. Por isso que esse lírio da Oxum, esse lírio tão bonito, é usado quando o indivíduo entra nas religiões afro-brasileiras, na cerimônia de batismo. A água tem que ser purificada com essas flores brancas, né, do lírio do brejo. E também é muito interessante você tomar banho com isso daí e, em alguns casos, fazer até o chá com a folha, que é muito interessante. O doutor disse de farinha feita com o gengibre, porque essa flor também, o lírio do brejo também é conhecido como gengibre branco. E essa raiz, quando é ralada, tem o mesmo sabor de gengibre, algo meio picante, sabe, como se fosse um quentãozinho sem álcool. Então ela é muito valorizada no interior exatamente por isso, porque ela dá um sabor. Agora, por que Oxum? Porque Oxum é a dona da magia, é a grande responsável pelos encantamentos da vida. Então, quando você coloca essa flor dentro de casa, você não só afasta os espíritos, como você pede para essa grande mãe, aqui no Brasil, quem é a grande mãe Oxum do Brasil é Nossa Senhora da Aparecida, nossa grande mãe protetora. Ela serve exatamente como proteção. Então isso cria uma aura de segurança para a sua família, para a sua casa e principalmente para seu corpo físico. O doutor disse, se você não toma cuidado, aquilo te deixa mais depressivo. Não é que te deixa mais depressivo, aquilo te acalma de tal maneira que se você não toma cuidado, parece que você entrou em coma. Então vá com calma. Não é à toa que você e grande parte dos brasileiros estão perdendo o sono todos os dias. Basta olhar as notícias. Todos os dias vemos escândalos políticos, roubalheira e uma verdadeira inversão de valores. Quem produz e trabalha duro fica indignado. A inflação reduz o nosso poder de compra. Ficamos acordados, preocupados como vamos manter nossa casa e proteger nossa família. Tudo isso está esgotando a nossa mente. E os danos vão muito além do cansaço. Dormir mal causa falhas de memória, mau humor, enfraquece sua imunidade e acelera o envelhecimento. Muitas vezes você até consegue fechar os olhos, mas acorda exausto. O seu dia simplesmente não rende. Mas hoje nós vamos resolver isso. Apresento a você o Sereno, uma fórmula 100% natural à base de melatonina, melissa, passiflora e valeriana. O Sereno foi feito para desligar sua mente das preocupações e te levar direto para o verdadeiro sono profundo. É nessa hora que o seu corpo relaxa de verdade, regenera as células e renova as suas defesas de forma natural, sem precisar de remédios tarja preta. Nós garantimos a eficiência do Sereno. Tenha o seu sono de volta. A diferença é imediata e você vai sentir os resultados já nas primeiras cápsulas. Nós garantimos o resultado. A sua satisfação é totalmente garantida. E preste muita atenção neste presente. Ligue agora para 0800 025 2023. Vou repetir. 0800 025 2023. As 100 primeiras ligações vão garantir 50% de desconto no Sereno. E não para por aí. Você ainda leva de brinde um pote do nosso complexo 5 magnésios essenciais. O complemento perfeito para a sua vitalidade e recuperação muscular durante a noite. A satisfação é totalmente garantida. Volte a dormir com tranquilidade. Ligue já, 0800 025 2023. Agora, qual a conexão com as águas? Porque, inclusive, né, brejo, água, né, cresce na abundância, onde tem água, onde é um ambiente úmido. É muito interessante, Joyce, porque é a mesma coisa com o lótus.
parece que são plantas que, como elas têm esse efeito depurativo, esse efeito de limpeza e de melhoria, elas vão para os lugares onde o solo é mais comprometido, com mais dificuldade, e promove totalmente um saneamento, né? Então, por isso que tem até alguns botânicos que dizem que a gente tem que tomar cuidado com o lírio do brejo, porque se ele for deixá-lo que ele tome conta de uma região do seu terreno, aí do seu sítio, da sua fazenda, ele pode secar o solo. Por quê? Porque ele absorve, ele precisa da água. Então, não é à toa que é uma planta usada nas magias da água. Então, toda na afro-brasileira, na religião, toda essa linha da água, né? Oxum, Iemanjá, Ogum Beramar, todos eles precisam dessa energia do lírio do brejo. Por quê? Porque essa planta simboliza exatamente essa energia de transformação de algo que estava comprometido, estava doente, estava, vamos dizer, praticamente podre, e essa planta consegue dar vida, consegue dar qualidade, consegue melhorar em todos os sentidos. Doutor Oval comentou aqui rapidamente sobre problemas respiratórios. Serve aí para bronquite, asma, sinusite, as ites da vida? Sim, como antioxidante, ele tem muito esse efeito anti-inflamatório, inclusive na artrite reumatoide, né? Que é uma coisa que transforma muito, né? Vocês acabam fazendo uso crônico de corticoide, né? Por conta da artrite, da artrose. Então, como anti-inflamatório, tem um efeito muito expressivo. Uma coisa que o Valdes comentou que é muito interessante, que a gente tem que só tomar cuidado, como ela é uma planta que filtra, né? Então, aonde, por exemplo, ela for, se você tem uma água muito poluída, ela vai reter essa toxina. É como a ostra, é como como você nunca come frutos do mar de áreas poluídas. Por quê? Porque eles filtram, né? Então, a planta, por ser uma planta que filtra, então você sempre tem que tomar cuidado de estar colhendo essa planta de uma fonte limpa, para você não trazer para você as porcarias que a planta está tirando da água. Tem que saber usar o benefício, né? Oval, você falou do banho, como que pode ser feito esse banho para trazer aí purificação, felicidade? A gente sabe mais ou menos aí como são feitos os banhos, eu acho que da mesma maneira, mas sempre é bom explicar, porque às vezes tem alguém que não conhece, não É de uma forma muito simples, Joyce, muito simples mesmo. Você pode pegar 500 ml, meio litro de água, esquentar. Quando ela começar a levantar bolinhas, você desliga e coloca as flores. Se você quiser, pode colocar alguns pedaços de folha do lírio do brejo, alguns pedaços do caule. Você deixa ali e abafa por uns 15 minutos. Depois, o mais importante disso tudo é sua fé. Aí você vai tomar teu banho normal, higiênico, e vai com muita fé pedir proteção, pedir limpeza e jogar do pescoço para baixo. Por que não jogar na cabeça? Porque a cabeça sempre é considerada um local muito sagrado. Em todas as religiões, a cabeça sempre é tratada de uma maneira muito particular. Tem gente que não gosta que ninguém toque na cabeça. Antigamente, nas tonsuras eclesiásticas, você abria aqui a cabeça. No candomblé, você tem que raspar a cabeça. Então, é um local muito perigoso, muito sagrado. Então, um banho desse, você faz do pescoço para baixo, porque vai funcionar, que é uma beleza. Agora, não adianta você achar que é só o banho. O banho é apenas o veículo para a sua fé, para seu desejo, para a sua crença em algo maior. É isso lá em cima que vai resolver a sua vida. Exatamente. Deus acima de tudo, acima de todos. E esse mesmo banho aí serve para purificar, para felicidade, para o amor, que você deu a dica lá no início. O amor principalmente, Joyce, porque você toma esse banho, aquele perfume, o aroma da água vai te deixar uma pessoa mais atraente. Essa planta tem uma qualidade muito boa que é cicatrizante. Então, da mesma forma como os antigos negros usavam isso para se proteger das chibatadas e durante a noite cicatrizar todos aqueles ferimentos que eles ganhavam durante o dia, simbolicamente no banho você também vai cicatrizar as feridas do coração, as feridas do amor, tudo aquilo que você passou de sofrimento por causa de um relacionamento. Agora, não esqueça de colocar pelo menos um ramo florido dentro de casa, que vai trazer beleza, vai trazer uma ligação com as energias superiores. Jamais esqueça disso.
As flores atraem os anjos, e os anjos são os mensageiros dos nossos desejos para o plano superior. É isso aí. Ô, doutor, se é cicatrizante, se faz bem para a pele, né? Os escravos já usavam lá, deitavam, né, sobre essa planta, e já ia aí cicatrizando, fazendo bem pro corpo. Ajuda também, então, nas olheiras, sinais de envelhecimento. Você tem hoje, na indústria cosmética, a utilização da flor do lírio do brejo como ingrediente fundamental, básico, por algumas questões. Primeiro que, como antioxidante, a ação dele, ele preserva o colágeno, né? Então, diminui o efeito de envelhecimento na pele. E também foi observado que periorbital, né, aquela história da olheira, ele também tem um efeito. Então, você tem cosméticos à base de lírio do brejo, que são muito interessantes, você vai achar em lojas especializadas, né? Raizeiros, muito cuidado com esse processo, mas você tem muitas orientações interessantes. Casas de produtos naturais, então, a ação, cada vez a gente encontra mais soluções, mas de novo, né? A gente viu que é uma planta que atua tanto para dentro quanto para fora, que a pele é o maior órgão do corpo humano, então, qualquer coisinha que ajude a melhorar, eu costumo dizer que costuma ter um resultado muito interessante. Doutor, você falou aqui em filtrar, então é por isso que essa planta ela consegue aí reduzir os impactos da poluição, né, do ambiente, porque ela funciona como um filtro quando está localizada em ambientes contaminados, como esgoto, por exemplo. Exatamente, você melhora a qualidade da água, né? Então, a gente que gosta muito do mato, dessa história, a gente tem que, sempre o que o Waldson disse é muito interessante, porque assim, não é, mas eu acho que eu tenho ali onde eu estou vendo o mato, o pé d'água. Começa aprendendo com raizeiro, vai olhar, vai ver com que a gente brinca, né? Com o mateiro, com o pessoal que é da roça, que está acostumado a conhecer a planta, para você, porque o lírio do vale, ele é veneno, ele é tóxico, extremamente tóxico. Então, tomar muito cuidado, primeiro, para poder diferenciar isso. Então, ouvir de quem faz uso, de quem já usa com o tempo, ver se você não tem nenhum padrão alérgico, nenhuma contraindicação. Agora, o que a gente passa a perceber é o seguinte: cuidado para você não, por exemplo, eu vou trazer para casa porque é bom. É que como é uma planta que... O que é colonizar, gente? É ocupar os espaços. Então, por isso o Waldson e a Joyce já falaram, tá até brincando, hoje eu deixei até meu berrante aqui do lado em homenagem ao nosso programa Força do Agro, aqui do ladinho aqui, que veio lá da roça, lá do menor do Paraná. Eu ia falar, não pensa que nós não percebemos, foi a primeira coisa que eu vi aí. Eu falei, ele tá com berrante, só falta ele tocar o berrante. Sabe tocar, doutor? Porque é difícil, né? Não, isso é uma coisa assim, eu brinco com minha esposa, falou, amor, faz o seguinte, você tenta aprender quando eu não estou em casa, porque é muito horrível ver você tentar aprender a tocar berrante. Né? Mas quem toca um berrante é uma coisa muito linda de se ouvir, né? Exatamente, em casa nós também temos, meu irmão está tentando aprender aí, mas é difícil. Walderson, faltou complementar alguma coisa? Porque sempre a gente, depois que termina, mas faltou isso, mas faltou aquilo, a gente tem que fazer uma complementação no Instagram para você poder falar tudo que tem que falar. Não, acredito que agora, dentro de tudo que a gente falou, fica essa sugestão, não é porque é uma planta tão comum, tão assim que você encontra em qualquer beco, qualquer região que está alagada, você vê isso aí, mas preste atenção, é uma planta popular, simples, mas que é um verdadeiro tesouro. Se você souber usar, souber consumir, você vai ter, sabe, como bem disse o doutor, uma joia da farmacopeia brasileira para toda a sua vida, te ajudando em todos os sentidos. O perfume é bom, o sabor é gostoso e é uma planta bonita. Então, aproveite e vive a vida. É isso aí, e o agro é maravilhoso. Doutor, muitíssimo obrigada, um amigo querido do agro, um grande defensor do setor e fazendo jus aí com o berrante no cenário em meio aos seus livros. Muito obrigada. Para os nossos telespectadores, para os nossos... as pessoas que nos assistem, eu sempre brinco, né, que o Valdo estava comentando, a natureza sempre ensina, Papai do Céu tem lições maravilhosas para nós, a fé.
quanto mais a gente acredita que alguma coisa tem poder, mais isso passa a ter poder na nossa vida. E o Papai do Céu deu esse poder para a gente e deu essa natureza maravilhosa que a cada dia a gente procura aprender um pouquinho mais com ela. É isso aí. Excelente final de semana, Para Valderson. você também, minha linda. E para você de casa também, ó. Muito lírio na sua vida. Curta o final de semana e até segunda-feira.